Seja bem-vindo ao Causa das Coisas. As presidenciais são o tema desta hora de conversa. Hoje com um convidado especial, o primeiro candidato a Belém, Henrique Neto, e o comentário de sempre de Raul Vaz e Manuel Monteiro. Olá. Costa uma interrogação, segundo um homem bom, e Sócrates um desastre. Diz que a sua candidatura é partidária. Este distanciamento do Partido Socialista é estratégico ou é a sua convicção? Não pode ser estratégico em termos da candidatura, como é óbvio, porque já começou para aí há 15 anos. O meu distanciamento em relação às direções do Partido Socialista começou no tempo do Engenheiro Guterres, ainda estava eu no Parlamento, não é? Portanto, tem uma história e não tem nada a ver com a candidatura presidencial, a não ser o facto dela se ter decidido, ou eu ter decidido, que ela seria uma candidatura independente dos partidos. Não é? E porquê? Porquê esta candidatura? Porquê é que se candidata? Bom, porque o nosso país tem pouco a pouco vindo a tornar-se a casa dos horrores, não é? Temos hoje um país, em muitos aspectos, mas principalmente politicamente decadente, sem projeto, sem visão de futuro, em que os portugueses não sabem e receiam o que vai acontecer ao país nos próximos anos. E se poderíamos compreender que um governo, um determinado governo, tivesse feito erros, não tivesse correspondido aos anseios e às necessidades do país, quer no plano económico, quer social, quer, porventura, principalmente comportamental, compreendia-se, era um período, era uma fase, era uma legislatura. Só que isso não é isso que nos confrontamos, é que legislatura após legislatura a economia não cresce, os erros de gestão do país são evidentes, e mais do que os erros de gestão, há uma total ausência de explicação sobre esses erros e continuam mesmo agora. Há inúmeras coisas que lemos nos jornais todos os dias que eu acho que os portugueses, os cidadãos portugueses, gostariam de perceber, mas que ninguém explica, o que só prova a inexistência de um projeto. Porque, como eu digo, e eu conto apresentar uma visão estratégica ao país antes das legislativas, com a esperança que durante as legislativas os partidos se pronunciem em favor ou contra, porque é necessário que os portugueses saibam qual é o projeto para o país a médio prazo, a 10 anos, a 15 anos. Dr. Manuel Monteiro, ouvimos o Presidente da República, o atual, traçar aquilo que ele considerava ser o perfil ideal para Presidente da República. Como hoje o tema aqui é presidenciais, convido também a fazer perguntas, obviamente, ao Henrique Neto, mas perguntar-lhe também que tipo de Presidente é que gostava de ver eleito. Bom, deixe-me cumprimentar em primeiro lugar Henrique Neto, felicitá-lo pela sua candidatura e dizer-lhe que eu tenho uma admiração imensa por pessoas com coragem, sejam à direita ou à esquerda ou ao centro, e por pessoas com coragem independentes. O senhor é um empresário, eu conheci-o em tempos idos, ainda que de bancada para bancada, na Assembleia da República, e o senhor é um testemunho, não estou com isto a dizer que vá votar em si. Não vote. E vou-lhe já explicar. Faria bem votar, mas compreendo que não seja essa a intenção. Não. Vou-lhe já explicar porquê, mas sou um potencial, quer dizer, porque eu já não voto há 2 eleições. Portanto, veja ao que eu cheguei. Eu que fui um ativista político, há 2 atos eleitorais que desisti de votar. Mas, portanto, o senhor é um empresário, criou emprego, pagou salários, tem um conhecimento concreto e real da vida, e esse é um aspecto que é fundamental para muitas pessoas que querem dizer presente, portanto, quero cumprimentar. Eu sou um presidencialista, sabe? Eu defendo um sistema completamente diferente daquele que vigora em Portugal, não um semipresidencialismo, o presidencialismo, mas atrevia-me a perguntar-lhe, já que falou nas eleições legislativas, já agora, se me permite, eu não sei fazer perguntas, a não ser nas minhas aulas aos meus alunos. Mas eu agradeço as perguntas.
se não teme que a sua candidatura, porque referiu que esperava apresentar um projeto que pusesse os partidos políticos a conversar sobre esse mesmo projeto nas legislativas. Certo. Portanto, num certo sentido, condicionar os partidos e não ser apagado ou abafado pelos partidos. Mas não teme que suceda exatamente o contrário? Bom, tememos, temos todos nós, e o senhor tem essa experiência, os partidos políticos não se entendem, e mais grave do que isso, não se preocupam com o facto de não se entenderem relativamente a um projeto nacional. É essa a razão, porque os partidos fazem programas imensos, 200 páginas, que ninguém lê. Quando chegam ao poder, cumprem uma parte ou não cumprem, é irrelevante. E sem um projeto, como eu digo no livro que escrevi há 2 ou 3 anos, uma estratégia para Portugal, um país sem estratégia é um país sem rumo, e nós estamos nessa situação. Falando e respondendo diretamente à sua pergunta, eu tenho a ideia de que os Presidentes da República passados, uns mais que outros, não usaram a plenitude dos seus poderes. É facto que o nosso regime político não é de presidencialista, é de semipresidencialismo, mas os presidentes têm muito mais poderes. E a minha intenção é, durante esta campanha, balizar com propostas aquilo que chamamos as propostas do candidato. Nós temos a ideia de apresentar cada 3 semanas, cada 4 semanas, uma proposta do candidato. Não é um programa, é uma proposta de uma página, página e meia, por cada uma das grandes questões nacionais. E apresentar uma visão estratégica para o país, a que eu chamo a visão euroatlântica. Digamos, a minha convicção é que Portugal sempre foi um país, está geograficamente na Europa, mas era por cultura um país universalista, atlântico, virado para todo o mundo, e com a adesão à União Europeia nós, de alguma maneira, tornámos aquilo que na altura do professor Cavaco Silva se chamava o bom aluno europeu, e isso empobreceu. O facto das colónias se terem libertado, o facto de já não termos colónias, não quer dizer que nós tivéssemos abandonado a África, as Américas, o Oriente, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista de presença e de filosofia, o que teria fortalecido a nossa posição na União Europeia. Não tendo feito isso, a nossa posição europeia tornou-se quase inexistente, o que se agravou, aliás, durante os últimos tempos. Ou seja, portanto, há necessidade de fazer uma visão, de publicar uma visão e propô-la aos partidos. Porquê? Por um lado, porque, por exemplo, quando o Sr. Presidente da República, o atual, quis há coisa de ano e meio, 2 anos, que os partidos se entendessem, pelo menos o PSD e o CDS, era muito difícil naquelas circunstâncias, mas tornava-se mais difícil por não haver um documento. Que não fosse um documento de pormenor, porque é evidente que se forem discutir pormenores da governação, se a administração pública vai ser mais assim, vai ser mais assado, se o sistema de saúde vai... Quer dizer, não há entendimento possível. Agora, sob uma visão estratégica que condicionasse depois as políticas, eu quero crer que as pessoas sérias que existem neste país se disponham a discuti-lo, não para concordar normalmente, mas, digamos, não é isto, mas é aquilo, e que sirva de base de entendimento. Mas supondo que não serve, e eu tenho receio que possa não servir, não sou realista, bom, o Presidente da República, digamos, fica pelo voto popular. O facto de ter apresentado todas essas visões e essas propostas concretas, fica de alguma maneira mandatado, na minha interpretação, para procurar levá-las à prática, tentando, da maneira possível, convencer o partido vencedor, ou os partidos que se aliem para o governo, se não houver maioria absoluta, tentar convencer, em petit comité, não é? De que aquilo é a visão certa para o país. Se o Presidente da República verificar que os partidos continuam teimosamente a não se querer entender, ou a fazerem aquelas batalhas campais que conhece na Assembleia da República, em que basta um dizer branco para o outro imediatamente dizer preto. Se continuamos nesta vida que está a destruir o país, um Presidente da República, com coragem, tem de tirar daí as suas conclusões e tem que fazer um aviso à navegação que é isso que vai fazer. Raul Vaz,
saudar também Henrique Neto. Eu gosto particularmente de uma expressão, o Dr. Manuel Monteiro, aliás, de quando em vez lembra-me essa expressão, que é, de certa forma, um grito, expressa o grito republicano do morro a quem se nega. E acho que, neste caso, o Henrique Neto espelha bem esse grito, essa expressão. Eu também gosto na política de cartas fora do baralho, porque agitam, porque fazem pensar, e sempre pensei que era impossível não contaminar as legislativas com as presidenciais. Tenho dito aqui repetidamente e, portanto, elas estão contaminadas e o Henrique Neto deu um contributo para isso. Aliás, é curioso que esta semana assistimos, não direi que isso seja a consequência do avanço da candidatura de Henrique Neto, mas assistimos a um homem poderoso do PSD, o Dr. Marco António Costa, vir dizer que é preciso que o partido, neste caso o PSD, tome uma posição sobre o perfil do seu candidato, ou seja, aprove o candidato... Estava com medo que aparecesse alguém como apareceu para o Partido Socialista, Henrique Neto? Eu acho que é evidente que o avanço de Henrique Neto, independentemente das qualificações que, nomeadamente no Partido Socialista, foi alvo, algumas infelizes e outras até politicamente pouco pensadas, mas é evidente que trouxe as presidenciais para o debate político, para a praça pública, a opinião pública começou a pensar. O Henrique Neto é uma figura, já com uma proveta idade, e portanto as pessoas dizem, mas o que é que este senhor agora vem aqui meter-se no meio desta malta nova? Malta nova também não é muito nova, é o Marcelo, é o Rio, é o Guterres, que vem ou não vem, é o António Vitorino. Portanto, isto é evidente que levanta a discussão, e eu acho que isso é muito positivo. Acho que isso é muito positivo, até porque seria impossível sempre discutir as legislativas sem discutir as presidenciais. O PSD bem tentou, mas agora Marco António vem dizer que quer definir o candidato até ao verão. Provavelmente para tramar o professor Marcelo Rebelo de Sousa, etc, etc. Mas tenho estado atento nestes últimos dias às intervenções do meu amigo Henrique Neto e ouvi uma entrevista em que dizia que admitia desistir numa certa circunstância. Ou seja, se surgisse um candidato, julgo não estar a fugir à verdade, independente, que tivesse no seu programa algumas das suas ideias, o meu amigo admitia desistir. Isso é... Bom, como eu disse na altura, o meu objetivo é o interesse do país. Nesta idade provecta, como disse, já não tenho a ambição de ser isto ou ser aquilo. Mas tem a ambição de ser Presidente da República? Tenho, por considerar que isso é útil ao país. E, portanto, a minha candidatura parte desse princípio, ser útil ao país. E como é evidente, se surgisse uma candidatura que eu considerasse que era de alguém que tinha convicções antigas, não é convicções agora afirmadas. Não antigas, são construídas agora. Com um perfil... eu no outro dia alguém perguntava, defina lá o perfil. E eu, por uma questão de facilidade, disse, bom, vou definir um perfil de alguém que já morreu, porque assim ninguém me vai... e disse, bom, se houvesse assim um Dr. Hernando Lopes por aí, certamente... eu não concorreria. Mas como não há Hernando Lopes... Tem algum nome em mente? Devo dizer, mas isso não digo, por razões óbvias, de que antes de me decidir a candidatura ainda falei com algumas pessoas. E verifiquei uma coisa que já sabia, mas que não me ajudou muito a ficar satisfeito. É de que as elites portuguesas, e nós temos elites portuguesas, melhores ou piores, mas temos pessoas de grande qualidade na nossa vida política, social, alguns com passado político relevante, mas elas não querem, por razões diversas, familiares, profissionais, de cansaço, de medo da comunicação social, não querem. E tendo feito esse exercício, eu disse, bom, quer dizer, vou ser eu. E, portanto, coerentemente com esta atitude, eu não posso, uma pergunta dessas não pode dizer, não, isto é irreversível ou coisa do género. Só que, sinceramente, olho à minha volta e não estou a ver que essa candidatura surja
com as características que disse e que seja melhor que a minha, porque eu tenho, a falar em causa própria, mas eu tenho 20 anos de ter combatido por alguns ideais, algumas convicções, contrariado decisões erradas de vários primeiros-ministros, desde o Engenheiro Guterres até, enfim, o Engenheiro Sócrates aí foi mais evidente, mas já vinha de tarde. E mais violento. E mais violento, porque o desastre era maior. O Engenheiro Guterres fez alguns erros, mas enfim, era um homem com grandes qualidades e era uma figura completamente diferente. Mas não me limitei ao longo destes 20 anos a dizer estes senhores estão a errar. Eu sempre disse, não, isto é errado, mas acho que esta é a proposta certa. E sempre fiz isso, escrevi 2 livros, apresentei 2 moções a Congresso do Partido Socialista, e se lerem tudo isso, e publiquei N coisas, e se lerem tudo isso, é sempre a dizer a mesma coisa. E, portanto, os portugueses não podem olhar para mim e dizer, não sei quem é este senhor, só se andarem distraídos. Pelo contrário. Já quem diga, voltando ao PS, falou-se do PS, falou de Guterres, falou de Sócrates, foi um crítico, de facto, e esse capital é seu, porque foi das primeiras pessoas em Portugal, e sobretudo no interior do Partido Socialista, a questionar a forma de Sócrates governar o país. Há quem diga, e não desconhece isso, que o senhor apoiou António José Seguro contra António Costa. Isso. Há estas reações à sua candidatura, de António Costa a dizer que lhe é indiferente, Augusto Santos Silva a dizer uma coisa bem pior. José Léo chamou-lhe, aliás, Beppe Grillo de Portugal. Bom, mas ficamos na reação de António Costa, que eu acho que é mais importante. É mais importante. O senhor não teme ser acusado de ser uma candidatura, permita-me o termo, de facção dentro do Partido Socialista contra a linha hoje dominante no Partido Socialista? Não, repare. Ou seja, não é. O Partido Socialista... Não é. Não sou, não tenho essa intenção, pelo menos, mas de intenções está o inferno cheio, como se costuma dizer. Repare, eu apresentei a minha candidatura e o Partido Socialista é livre de a apoiar, se quiser. Eu não pedi, não informei, não fiz nada para isso. Mas pode fazê-lo. Mas ao dizer que António Costa é uma interrogação e José Sócrates um desastre, não está a facilitar a vida aqui, se fosse pois, uma mas possibilidade. Repare, se eu quisesse, a minha candidatura fosse para fazer compromisso, ou até fretes, não é? Como às vezes é habitual nestas coisas, ao Partido Socialista ou qualquer outro setor da vida política portuguesa, bom, teria provavelmente feito uma candidatura de tipo diferente, ou teria providenciado, ou teria tentado fazer outras coisas. Mas a minha ideia, posso estar enganado, o futuro dirá, é que o país precisa de um Presidente da República independente dos partidos políticos. A malha de interesses que se criou em Portugal ao longo destes últimos 20 anos, arrisco-me a chamar isto de 20 anos, que foi crescendo. Começou devagarinho, mas depois foi-se amontoando. As oligarquias que se formaram dentro do partido e que se perpetuam no tempo, não é? Porque muitas das pessoas já deviam ter saído da política há muito ano, não é? Porque se há limite de mandatos para Presidente da Câmara, não é? Ou para Presidente da República, não se compreende que em certos setores dos partidos não haja limites. As pessoas morrem no posto. Portanto, era irrealista, digamos, apresentar-me que não fosse de forma autónoma dos partidos e arriscar, partindo do suposto de que a sociedade portuguesa está a mudar, e está a mudar rapidamente, que a desilusão com os partidos políticos é muito grande. As pessoas agora na rua, centenas de pessoas, sinceramente, batem-me nas costas e dizem, fulano, ainda bem que o senhor fez isso, a gente vai votar em si. Às vezes, um dia destes, estavam umas pessoas dentro de um café, saíram 3 ou 4 pessoas do café para me dizer isto e coisas semelhantes. E aquilo que eu noto nas pessoas é de que há uma grande desilusão em relação à política portuguesa, claro que o sacrifício, a austeridade, as dificuldades económicas também querem para isto. E nos últimos anos,
tem crescido o número de cidadãos que se agrupam, que se organizam, que fazem associações, que fazem listas de independentes. Viu-se o que aconteceu na Assembleia para as autarquias, na última, e na próxima eleição eu estou certo que o fenómeno vai ser muito mais amplo. Portanto, a minha candidatura, não quero os eleitores e os votantes dos partidos, quero, como é evidente. Mas penso que a situação portuguesa está a mudar e que é possível uma candidatura com um tipo Espera o apoio do Dr. Marinho e Pinto. Espero o apoio de quem quiser dar. Mas já falou com ele? Não. Não falei com ninguém. Terá falado. Claro que aqui há tempo o Dr. Marinho Pinto telefonou-me, pediu-me se eu ia a uma reunião para dar algumas ideias sobre a economia do país, e eu fui lá, fiz uma prédica sobre a economia e ele agradeceu-me e eu continuei a minha vida, e ele provavelmente a dele. O rótulo de populista, e volto aqui a repetir... Mas isso zanga-me muito, sabe? Essa do populista mas a associação, tenho que conviver com isso. Mas a associação a Marinho e Pinto ia aceitar ir dar ideias a uma personagem como Marinho e Pinto. Eu não dei ideias, ele nem lá estava, dei às pessoas que estão... Às pessoas que votam nele, mas reconhece então, que é um candidato, ou que são apoiantes ou simpatizantes. Mas isso eu faço, estive no PSD há 2 semanas. Não olhe para mim, não faço assim. Eu sei. Estava na ideia que era mais à direita. Doutor Manuel Monteiro. Estive no PSD no Bom Barral a falar aos jovens autarcas. Já estive na Universidade de Verão do PSD. Se o PS me convidar para uma coisa, com certeza que vou, ou o PC, ou outro. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Não sei, sabe? O tempo é um grande educador. É verdade. Doutor Manuel Monteiro, é mais fácil aparecer um candidato populista, mesmo que Henrique Neto não goste da expressão à esquerda do que à direita? Não, sabe, eu estava a ouvir Henrique Neto e estava-me a lembrar de uma coisa que é muitas vezes esquecida. O senhor vem de um distrito que é um distrito que ficará sempre associado, para mim, a um dos grandes reis que este país teve, Dom Dinis. Foi um estratega. Foi. Quer dizer, portanto, o Pinhal de Leiria... Antes de Dom João II foi. Exatamente. Provavelmente não teria havido Dom João II se não houvesse sem Dom Dom Dinis. Dinis. Nós Claro. falamos muito mais de Dom João II do que Dom Dinis, porque o Pinhal de Leiria é muito mais do que o Pinhal de Leiria. Sim. Quer dizer, o Pinhal de Leiria É o início também... de uma grande estratégia. É o início de uma grande estratégia externa e interna, porque é a proteção de solos fundamentais para o desenvolvimento agrícola do vento que trazia a areia. Quer dizer, e portanto, eu ouço muitas vezes, e recordo-me de ter ouvido muito a propósito do aeroporto da OTA e condenar isso. E, portanto, tenho essa ideia de que o Distrito de Leiria não só está associado a isso, como está associado a algo que muitas das vezes Lisboa e o Porto se esquecem, que é um distrito de grande empreendedorismo. Quer dizer, o Distrito de Leiria é um dos distritos mais sólidos em termos de capacidade empreendedora do país. E muitas das vezes isso é esquecido no todo nacional. Quer dizer, é um distrito onde as pessoas não assumem... Porque falta-lhe um clube, se calhar, eu não percebo nada de futebol, porque volta e meia aqui o nosso amigo Raul, sou benfiquista, está sempre a meter comigo. O União de Leiria. E está sempre a... O União de Leiria esteve na primeira divisão. Pois esteve, com o Mourinho. Está a ver? Exatamente. Eu estive a fazer uma leitura em casa, como sabia que vinha aqui ter... Não, mas se calhar faz falta isso, infelizmente. Mas deixa... Aliás, repare, vou-lhe dizer uma coisa. Sabe de onde é que veio o Mourinho? Do Sporting. Não. Teve um contrato assim. Veio do Benfica para a União de Leiria. Não. Extraordinário, já reparou? Isso já atesta que não percebe nada de futebol. Isto já é... Grande política futebolista. Eu só sou doutorado em ciência política, portanto você está a ver, não percebe. Agora, há um aspecto, Alexandra, que me parece essencial, que é este. Aliás, estava a pensar escrever a minha crónica no I esta quarta-feira sobre essa coisa do populismo. O que é isso do populismo? O populismo é dizer aquilo que o povo quer ouvir, o populismo é dizer a verdade, o populismo é não entrar neste alinhamento fácil de partidos e de comentadores, muitos dos quais alinhados com os partidos, porque isso também existe. E o populismo é ser independente. Bom, se isso é populismo, olha, ainda bem que chorei. Quer dizer, sinceramente, quer dizer, porque
Eu fui líder do terceiro maior partido português, depois procurei fazer um partido político sem sucesso, agora esteve na Madeira, conseguiu manter um deputado, mas estou afastado, como sabem, da vida político-partidária. E há uma coisa que quem viveu dentro dos partidos, que quem passou muito dentro dos partidos sabe. Os partidos não gostam de perder o pé. Não gostam. E, portanto, qualquer pessoa que espirre, que tussa, que diga eu tenho uma ideia e que tenha uma ideia fora do partido ou fora de um cenário a convite do partido, é uma pessoa para abater. Isso é assim. Os partidos transformaram-se em donos. No fundo é autodefesa. O que é uma lógica autofágica. Porque as pessoas esquecem-se, repara agora na Madeira, 50,5% dos eleitores não foram votar. Disse há eleitores a mais, que é uma coisa extraordinária. Há eleitores a mais no dia das eleições. 40 mil. Mas ouça, mas há eleitores a mais no dia das eleições. Não houve eleitores a mais quando elas foram convocadas. Ninguém tinha falado de eleitores a mais. Sim. Mas depois, quando convém justificar a abstenção... Ontem justificava. Quando convém justificar a abstenção, há eleitores a mais. 50,5%. Mas que tenham sido 49%. É muita coisa. É muita coisa. É metade. Exatamente. E, portanto, repare, e essa realidade é uma realidade que se sente no continente. Não é apenas uma realidade da Madeira. Não. E, portanto, eu compreendo, acredito. Agora, e tenho a noção de que o senhor vai ser, e com certeza estará preparado para isso, vai ser enredado nas mais pequeninas coisas, tipo em quem vai votar nas próximas eleições legislativas. Já me perguntaram. Não é? Já me perguntaram. Não Acha que sabia. vai ganhar António Costa nas próximas eleições? Bom, eu tenho estado convencido, aliás, você aqui sabe disso, porque eu aqui, semana após semana, fui sempre dizendo isso. Se tudo for normal, ganhará. Agora, não ganha E as com atuais maioria, circunstâncias são normais? e depois surge a grande interrogação, como é que se vai governar o país? Imaginemos, Mas olha que a coisa já Imaginemos que- esteve melhor para ele. Pois também é imaginemos- verdade, também reconheço isso. imaginemos Também que, reconheço isso. imaginemos que o Dr. António Costa ganha as eleições com maioria relativa e o senhor ganha as eleições presidenciais. Daria posse a António Costa? Bom, o Presidente não pode deixar de dar posse É um governo, ou nos seja, primeiros 6 meses não pode fazer grande sim, coisa. mas trabalharia para... E, por outro lado, a posse será dada, porventura, ainda pelo atual Presidente. Sim, sim. A questão é Imaginemos que outra. o senhor seria presidente, já seria Presidente da República. Que a decisão a é pergunta sua. é essa. A questão é outra. A decisão era sua. Se a decisão fosse minha, Daria posse a um governo minoritário, fosse ele não se pode deixar de dar. Porque- Não, mas trabalharia para a construção é de uma evidente solução. que sim, mas vou trabalhar antes das eleições. Ou seja, vou fazer aquilo que eu podia chamar um aviso à navegação. Vou dizer quais são as políticas que são as minhas convicções. E elas são conhecidas, publiquei livros, estão lá, sobre a educação, sobre a economia, sobre as finanças, sobre a dívida, sobre tudo isso. Eu não tenho que inventar muito mais, vou pô-lo em termos ainda mais fáceis de serem compreendidas pelos portugueses, as minhas convicções, porque é disso que se trata, e depois vou, se tiver a confiança dos portugueses, vou tirar as devidas conclusões da posição dos diferentes partidos e, naturalmente, do partido que ganhar as eleições. Claro que se me perguntasse, eu não preferia e que não faria tudo para haver um governo de maioria, claro que sim. Olhemos para outros temas, já temos aqui pouco tempo e gostava de ouvir a sua opinião, Henrique Neto, sobre justamente a questão da Madeira, voltando aqui, olhando mais para o Partido Socialista, ou este líder do Partido Socialista na Madeira. Com outro líder o resultado podia ter sido diferente. Como é que Não sei, avalia a não vida conheço, do PS na não Madeira? conheço as pessoas, a única que não conheço as pessoas e, portanto, não vou personalizar a minha opinião. Agora, o que se pode dizer é que depois de 40 anos do governo do PSD e, digamos, de uma governação um pouco atrabiliária, um pouco estranha para uma democracia normal, europeia, eu esperaria que o Partido Socialista tivesse capitalizado da situação e não aconteceu. E da mesma maneira que o Dr. António Costa teve posições muito claras relativamente às europeias, na altura em que o António José Seguro era secretário-geral, com a mesma legitimidade, qualquer pessoa do Partido Socialista pode agora interrogar o Dr. António Costa porquê este resultado na Madeira. Já lhe Isso é evidente.
Este era o candidato do António José Seguro. Portanto, em 3 meses seria sempre muito difícil, quem fosse o líder do Partido Socialista, alterar o candidato e essa estratégia. Repare, aí está outra questão que talvez valha a pena falar. Os partidos têm que ser reconhecidos pelos eleitores como partidos de ideias. Sim, exatamente. E os candidatos, claro que é importante a personalidade do candidato, não nego isso, mas são o veículo de apresentar ideias e de convencer os eleitores que as ideias são boas. O grande drama é de que os partidos políticos portugueses deixaram de ter ideias já há muitos anos, e não é apenas o Partido Socialista. Sim, sim, Sabemos que após o 25 de Abril houve muito dinheiro que veio para Portugal para criar fundações, porque os alemães, os franceses e os outros países europeus achavam que uma jovem democracia precisava de instituições produtoras de ideias e de soluções. E financiaram Era uma forma de financiar indiretamente. Também era, mas criaram-se as fundações, sim, sim. E essa era a orientação. E de criar uma estratégia, de ter uma visão para o país, de médio prazo, etc. Os partidos deixaram de fazer isso. Sim. E as pessoas hoje não sabem o que é que os partidos representam, não é? E assim na Madeira... Sabem que são centros de emprego. Sabem, né? Mas essa é a parte triste da questão, não é? E na Madeira, se há populismo, a Madeira, enfim, quer dizer, deve ter batido todo o recorde de populismo na política portuguesa. E parecer-me a mim fácil demonstrar com projetos concretos, quer políticos, quer sociais, quer económicos, quer comportamentais, eu insisto nesta dos comportamentos, porque um dos grandes desvios da democracia portuguesa são comportamentos perfeitamente inaceitáveis. Veja, os jornais, as televisões, etc. E os partidos não explicam, nem os governantes, nem os autarcas. De repente vem um caso na Santa Casa da Misericórdia, que vem nos jornais há uma semana, em que a Santa Casa da Misericórdia comprou um prédio por 32 milhões e depois vendeu passado não sei quanto tempo, 17 milhões ou 16 milhões. Agora existe um caso de uns prédios que estão aí ao pé do Sheraton, que não foi permitida uma construção de X metros a um dono, o dono meio desiludido vendeu a outro, e os prédios já podem agora construir o dobro da área, não sei o quê. Bom, há um porto para o Barreiro, eu estou só a citar o mundo em que estamos. Há um porto para o Barreiro, pensou-se, 800 milhões, são trocos, ali para o Barreiro para fazer um porto. Ninguém sabe para que é que o porto serve. Quer dizer, a política portuguesa está nesta situação. Ninguém explica nada. E os portugueses, quer dizer, como veem isto, desiludem-se, acham, claro, não reagem quando os problemas ainda são tratáveis. E depois, quando se explica demais, também não se chega a uma conclusão. Estou-me a lembrar da discussão sobre o aeroporto que já se falou aqui. Mas lembra-se da discussão sobre o aeroporto? Cada um chegou à sua própria conclusão. Aliás, havia um aeroporto na OTA, havia outro na margem sul. Eu escrevi um texto. Mas lembra-se As pessoas têm a má memória. Eu escrevi um texto no Jornal Expresso, quando estava o debate na sua plenitude sobre o aeroporto OTA ou Rio Frio, ou outro lado. E eu era defensor da OTA por uma razão muito simples. A OTA tinha infraestruturas, tinha estradas, autoestradas, estava próximo da economia, a economia está a norte do país, enfim. Eu expliquei isso na altura, não vale a pena repetir a história. Mas eu escrevi um texto, quando eu estava no grande debate, eu escrevi um texto no Expresso, dizia assim, o nosso Primeiro-Ministro não quer, diz a toda a gente que quer o aeroporto da OTA, mas não querem. Ele está a fazer tudo para desacreditar a OTA, para trazer o aeroporto para o Sul. E mais, ele acabou por convencer o presidente da CIP na altura, e foi ele que o convenceu a fazer aquele documento. O Mário Lima também dá um jeito. A fazer, claro, depois muita gente tinha interesse do outro lado, nomeadamente o Grupo Espírito Santo, etc, etc. Isso tudo é história conhecida. Portanto, o engenheiro Sócrates era um mestre da manipulação destas questões. E há exemplos, eu podia citar N exemplos. Portanto, nunca explicaram nada. Nunca explicaram nada. Voltando aqui, e temos que voltar aqui um bocadinho atrás, gostava de ouvir a sua opinião, Dr. Manuel Monteiro, sobre ainda a Madeira. Alguma coisa muda, porque é também importante assinalar este momento em que Alberto João Jardim deixa de ser o líder histórico da Madeira. Há mudança? No meu ponto de vista, isso é inquestionável. Quer dizer, aliás, a grande mudança ocorre dentro do próprio Partido Social Democrata. Quer dizer, nós podemos gostar ou não, podemos
podemos pensar se isto vai ser ou não um flop. Há muita gente que considera que sim. Mas a verdade é que essa é uma grande mudança. Eu hoje ouvia uma doutorada, uma candidata a doutoramento, dizer que Miguel Albuquerque era o Delfim de Alberto João Jardim e é não entender nada, não é? Quer dizer, portanto, é não estar atento ou então querer defender tanto o Dr. Alberto João Jardim que até se diz aquilo que não se deve dizer. Mas já agora, se me permite, eu, a propósito da candidatura e de presidenciais, eu penso que há algo que falhou ao longo do tempo do continente em relação à Madeira e que só um Presidente da República pode fazer, que é envolver e incluir a Madeira numa estratégia nacional. A Madeira foi deixada sozinha, não apenas por objetivos próprios do Dr. Alberto João Jardim, mas também pela passividade do continente e principalmente do Presidente da República. Dava menos trabalho assim. Ouça, porque havia falta de visão, como o senhor diz. Quer dizer, eu acho que um presidente... Repare, depois pequenas coisas, repare, pequenos pormenores de comportamento, como o senhor dizia, estou completamente de acordo. Nós não nos podemos esquecer que Cavaco, numa das últimas vezes que foi à Madeira, recebeu os partidos da oposição num hotel. No hotel. Sim. Alberto João Jardim disse assim: eu vou mandar fechar o Parlamento, que o Presidente não tem nada que ir ao Parlamento, que aqueles tipos não prestam. Aceitar isso. Ouça, isto é uma coisa... Aceitou. E o Presidente aceitou, está a entender? Portanto, está a ver o tipo de comportamento. Agora, independentemente desses pormenores, porque Alberto João Jardim saiu e Cavaco está de saída, e ainda bem, sob o meu ponto de vista... Ainda bem os dois. Ainda bem. Os dois. Pergunto. Não estou a afirmar, estou a perguntar. Eu recordo do dia em que fui fazer campanha ao Funchal e em que havia pessoas na rua que olhavam ao lado para saber se estavam a ser vistas com medo de represálias. Quer dizer, isto aconteceu Ser no vistas Funchal. consigo. Comigo. Bom, porque porque trabalhavam. Agora, esta ideia, não é, de estratégia nacional inclui a Madeira. Claro que sim. A Madeira é uma... Quando se fala do Atlântico e da presença de Portugal no Atlântico, nós não nos podemos esquecer da Madeira. E, portanto, a Madeira não pode ser também só aquela região lá longe, não é verdade? Muito simpática no fim de ano. Não. A Madeira faz parte do todo nacional e é uma parte relevantíssima nas ligações com o Norte da África e nas ligações com o Atlântico. E nisso... um Presidente da República, e nisso eu acompanho, quer dizer, eu penso que essa visão estratégica... Mas vamos acabar este programa que o Dr. Manuel Monteiro a votar no Henrique. Ouça, não, este programa não vai acabar, este programa não acaba, não é? Mas de qualquer forma, pode acontecer, não hoje, eu, você, aqui o Vaz, está a ver, já estou a fazer campanha por si. Não, porque eu gosto de pessoas com visão estratégica e que rasguem esta paz podre em que andamos todos a discutir a pequenina coisa, percebe? E nesse aspecto, obviamente, que o saúde pela sua candidatura. E eu acrescentaria à Madeira os Açores. O ambiente crispado tem havido ao longo dos tempos. Não vale a pena agora citar exemplos, mas eles até são recentes, entre a Presidência da República e alguns governos e os governos regionais. Eu penso que não servem a ninguém, não servem a uma estratégia nacional, não servem a quem vive tanto nos Açores como na Madeira, e isso é um passo qualitativo que se deve dar em frente. Eu espero que a saída do Dr. Alberto João Jardim também contribua para isso. Mas repare, eu publiquei um livro, Uma Estratégia para Portugal, está lá, pode ser lido, e a estratégia, ou a síntese estratégica está lá, mas também estão políticas, muitas delas inovadoras. E já que se falou na dimensão atlântica, Portugal, Açores, Madeira, uma das coisas que eu acho essencial é credibilizar as Forças Armadas Portuguesas. É valorizar as Forças Armadas Portuguesas. E eu tenho muito receio, digo isso no livro, que a crise económica e financeira, por um lado, desvalorize ou limite o prestígio das Forças Armadas Portuguesas e que, pouco a pouco, os portugueses pressionados, os portugueses e os governos, pressionados pela crise, acabem por pensar que Portugal não precisa de umas Forças Armadas. Com aquilo que o título do meu texto no meu livro é umas Forças Armadas de um novo modelo. Qual era esse novo modelo? Era um modelo exatamente que, de alguma maneira, especializasse as Forças Armadas no serviço de tudo aquilo que pode acontecer no espaço atlântico, não é? Desde acidentes aéreos, navais, poluição, criminalidade, umas Forças Armadas do mesmo modelo, hierarquizadas, disciplinadas, não há cá civilismos. Não há civilismos, na minha opinião, em relação às Forças Armadas. Mas umas Forças Armadas
que fossem mais visíveis para os portugueses o serviço que prestam ao país. E o serviço óbvio, naturalmente, é a proteção em todos os aspectos do mar e do grande espaço que nós temos no Atlântico. Raul Vaz, gostava de ouvir também a tua opinião sobre estas eleições, a segunda volta em França, para as notas finais do próximo. É a confirmação do regresso, na minha opinião, de um grande político, Nicolas Sarkozy, que teve a capacidade e teve a noção de unir, de fazer uma aliança, essa sim, que faz sentido, e os resultados estão à vista, e portanto parece-me que o François Hollande é o que é, e não digo isto com gosto, porque a França precisava, nas atuais circunstâncias, ter um presidente forte e não o tem. E, portanto, prefigura-se uma campanha presidencial 2017 muito dura, provavelmente entre duas figuras já à direita. Vamos ver quem é que o PS vai encontrar dos escombros em que está o Partido Socialista francês. Mas é a ex-mulher de Hollande. É uma possibilidade. Com vantagens para o Partido Socialista francês, eu disse, não tenho qualquer espécie de dúvida. Mas vai ser uma campanha curiosa, provavelmente entre Marine Le Pen e Nicolas Sarkozy, teoricamente num espaço que é comum, mas que não é comum hoje na Europa, espaço político. Portanto, isso vai ser muito interessante de ver e de avaliar, até para percebermos o que é que vai ser, eu não diria o novo xadrez político da Europa, mas os novos conflitos políticos que estão a existir na Europa. Leu nesta vitória de Sarkozy este fim de semana em Henrique Neto algum esvaziamento também do espaço do Partido Socialista? Quer dizer, não só francês, neste momento estou a falar de esquerda. Quando o Partido Socialista e alguns cronistas e fazedores de opinião nacionais começaram a embandeirar com a eleição do Sr. Hollande, eu perguntei, mas onde é que está a festa, não é? Porque era por demais evidente que o Sr. Hollande não tem estatura, não tem perfil, não tem espessura, pronto, a espessura talvez seja a palavra mais adequada, para ser presidente. E claro, quando nós pensamos num presidente francês, pensamos num de Gaulle, ou uma coisa desse género, ou até no Mitterrand, não é? Sim, sim. E a França, realmente, com a Hollande, é um simulacro de uma grande nação, porque, queiramos quer não, o Presidente da República representa a nação, e neste caso a nação francesa. Ninguém tem respeito pelo senhor, ele também não se dá ao respeito, e portanto... O presidente que anda de scooter. Pois, esse é um pequeno fé diver da questão, não é? Mas as políticas dele, agora o professor Cavaco Silva foi lá, e ele fez aquele discurso, o presidente Hollande fez um discurso, que era uma coisa, quer dizer, que havia lá uns portugueses que estavam a estudar em França, em Paris, e não sei quantos. Os problemas da Europa eram os portugueses que estavam a estudar em Paris. Quer dizer, uma pessoa que não percebe o sítio onde está, e claramente o presidente francês ainda não percebeu o sítio onde é que está, digamos, enfraquece a Europa, para já. Claro. Quer dizer, isso é evidente, e essa a consequência pior, e é provável que o ex-presidente Sarkozy capitalize nisso. E é bom que sim, porque a senhora Le Pen é que eu não via com muito bons olhos. Não é? Também ao Monteiro, uma nota final para este resultado em Paris. Eu faço minhas as palavras, quer de Henrique Neto, quer de Raul Vaz. Confesso-lhe que a mim, ao contrário do que foi dito, nesse aspecto surpreende-me. Para mim ainda não é líquida a força política de Sarkozy, apesar do voto na UMP, liderada por ele, e, portanto, preciso de mais algum tempo para perceber se é um voto contra os socialistas e a própria senhora Le Pen, ou se é portanto, apenas um voto... Diga? Sim, portanto, de certa forma, populista. Tem também as sondagens. Mas as circunstâncias, é verdade, as circunstâncias são favoráveis a Sarkozy, isso é verdade. Mas apesar de tudo, Sarkozy sai numa posição muito fragilizada também. Sim, também saiu. Da política francesa. Há casos que inevitavelmente voltarão ao de cima, as suas ligações a Gaddafi, os negócios em que se dizia que ele teria estado envolvido com a Líbia. Agora, faço obviamente minhas as suas palavras, eu fiz parte de um grupo político europeu onde estava o partido de Sarkozy, portanto a minha direita é essa.
Não é, obviamente, a direita do Front Nacional. Agora, acho que a Europa, e já falámos aqui uma vez sobre isso, e Portugal, mesmo que estejamos cá na ponta e que as coisas sejam muito mais lentas a chegar cá, têm que estar atentos a fenómenos de abstenção crescente que podem, de um momento para o outro, resvalar para forças que não acreditam em valores de democracia e de liberdade. Não é? Mais à direita como eu, ou mais à esquerda. Deixe-me só Temos de comentar terminar, Henrique Neto, muito 30 rapidamente. segundos. Falou Portugal à ponta da Europa, é verdade. Não é? Não Mas podemos- é o centro do mundo, não é? Mas é o centro. Exatamente, tem toda a razão. O Atlântico coloca-nos no Tem centro. toda a razão. Henrique Neto, obrigada por ter Obrigado. aceito o nosso convite deste Causa das Obrigado. Coisas. Nós encontramos para a semana. É um O gosto. Causa das Coisas volta então para a semana, quando consigo. Até lá.